Queridos, aceitem a paz do Senhor. Que alegria poder voltar aqui a Devec São Paulo e ser recebido sempre com esta satisfação. E é muito bom poder participar com vocês deste Aviva. Que noite gloriosa, gostosa, cheia da presença de Deus, e os nossos corações estão impactados. E é muito bom voltar aqui, revendo o amigo pastor Christian. Deus abençoe. Pastora Daniele, tanta gente boa. Deus abençoe todos os amigos aqui. Eu não posso citar nome por nome, senão a gente fica fazendo vigília só citando o nome. E eu vim pregar. Deus abençoe a todos. Obrigado pelo carinho, recepção. Que alegria na presença de Deus estarmos reunidos em seu nome. Por certo, você vai sair daqui cheio de Deus. Se tem alguém ainda que não sentiu Deus até o final, é impossível num culto desse não sentir Deus, mas até o final nós vamos te dar uma chance aí. É só abrir o coração e o segredo é da glória, aleluia, e no final dá tudo certo. Olha para o crente mais bonito do seu lado aí, mais pentecostal, diga: você veio para dar glória? Eu também vim. Glória a Deus. Diga para ele, diga: Deus vai te usar tanto essa noite. Diga aí. Não está fraco, diga forte, diga: Deus vai te usar tanto essa noite, mas tanto que quando acabar o culto, diga para ele, diga: quando acabar o culto, você vai me pagar até uma janta. Eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Eu perguntei para o pastor Christian: é o último dia hoje? Eu achei que era amanhã. Me colocaram, na verdade, numa cova de Daniéis, né? Deixou os cabrabom tudo passar e deixou a bomba na minha mão. Então vocês oram por mim, mas eu estou tranquilo, porque o bom de pregar para amigo é que se ninguém der glória, os amigos vão dar, então está tudo em casa. Só tem amigo aqui, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Eu tenho um texto aqui que eu estou mastigando ele, e o Senhor já tem falado comigo profundamente. Eu quero compartilhar com vocês. Livro de Jonas, capítulo de número 2. Vamos ler a partir do versículo 1, livro de Jonas 2, aproveito para cumprimentar os nossos irmãos internautas que estão nos assistindo aí. Deus abençoe a todos, fique ligadinho, Deus tem uma palavra para o seu coração. Aproveitando também para falar a vocês que no final eu tenho alguns materiais, essas bíblias aqui, olha que capas despojadas, cara de leão, essa daqui é a clássica da King James, muito bacana. Se você quiser, no final, o Jonatas vai estar lá na livraria, no stand, e você pode procurá-lo lá, tá bom? Como é aniversário da pastora Daniele, eu quero dar essa daqui da mulher para ela, tá? Essa daqui vai ficar para a pastora, mas depois o Jonatas arruma uma fechadinha, bonitinha, tá bom? Para ficar tranquilo, e aí a Tânia faz uma dedicação a ela, tá bom? Uma dedicatória a ela. Parabéns, que Deus te abençoe, pastora Daniela e Cristina. 2 de Jonas, versículo de número 1, quem achou, diga amém. Amém. Então Jonas orou ao Senhor, seu Deus, do ventre do peixe, e disse: clamei ao Senhor na minha aflição, e Ele me ouviu. Do ventre do inferno clamei, e Tu ouvistes a minha voz. Pois Tu me lançaste no profundo, no meio dos mares, e as correntes das águas me cercaram, em todas as Tuas vagas, e as ondas passaram sobre mim. E eu disse: eu estou lançado de diante dos Teus olhos, e todavia tornarei a ver o Teu santo templo. As águas me cercam até a alma, o abismo me rodeou, e as ervas daninhas estavam enroladas na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra com seus ferrolhos estava sobre mim para sempre, mas Tu fizestes a minha vida da decomposição, ó Senhor meu Deus. Quando a minha alma desfalecia em mim, eu lembrei-me do Senhor. A minha oração entrou a Ti no Teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades desprezam a Sua misericórdia. Mas eu sacrificarei a Ti com a voz do agradecimento. Eu pagarei o que votei. A salvação é do Senhor. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. E você diz amém? Se puder, repita comigo, diga: a graça, diga mais forte, diga: a graça é maior que a fuga. Diga de novo, diga: a graça é maior que a fuga. Só quem pode, levante as duas mãos bem alto, mais alto que você puder, diga: Deus, eu estou à disposição para ouvir tudo o que preciso e não o que quero. Fala com a minha alma, porque a Tua palavra
edifica, exorta e consola. Em nome de Jesus, amém. Eu fiquei pensando sobre o profeta Jonas e esse livro diminuto, mesmo sem tamanho, diante de tantos livros no Velho Testamento e no Novo, um dos menores, nós podemos extrair lições significantes para a nossa vida. Jonas é profeta galileu, ele é filho de Amitai, ele nasce em meados de 798 a.C., ele está vivendo um momento em que a nação é regida por um dos piores reis que passou por Judá e por Israel. Houveram 3 ímpios reis que dominaram Judá, Israel, e o primeiro rei, vocês se lembram que ele é chamado Manassés. Manassés é um rei inescrupuloso. Ele pega o profeta Isaías, manda matá-lo em praça pública, ele esquarteja o profeta, ele cerra o profeta ao meio, por conta da palavra de Deus que estava sobre a boca de Isaías. Ele é um rei irreverente. Ele trouxe para Jerusalém misticismo, magia negra, feitiçaria. Ele faz sacrifício de recém-nascidos. Ele é um rei intransigente e que causa temor no povo. Esse é o primeiro rei, chamado rei Manassés, nesse período de conturbação em Israel. Segundo rei, vocês se lembram dele, que é chamado rei Acabe, um rei ímpio. Ele se casa com uma mulher ímpia também, que trouxe o culto para Baal, o culto a Baal. O culto a Baal era uma entidade de sua mulher, uma mulher soberba, uma mulher que se levantou contra o povo de Deus. E Jezabel nada tem a ver com vaidades, Jezabel tem a ver com domínio, com soberba. E ela impõe o culto a Baal, a Zera, e toda a sua família, toda a sua casa está envolvida com este culto. Scott, que escreveu As Catacumbas de Roma, ele diz que quando os arqueólogos procuraram nas pesquisas onde Acabe e Jezabel vivia, acharam crânios humanos de crianças que foram enterradas na ocasião quando se fazia sacrifícios de inocentes a esta entidade. Baal, Azera, Moloque, Astarote, tantos outros deuses daquela época. Marcou a história, marcou o povo e deixou pessoas sequeladas. Vem um terceiro e pior rei, ele é chamado Jeroboão II. Jeroboão é conhecido como o rei do período dos sofismas. Em dias normais ele adorava ao Deus de Israel. Ele até participava das festas de Israel. Nas festas de Israel estava lá Jeroboão, ele participou de Páscoa, ele participou de tabernáculo, ele participou de Pentecostes. Era daquele do tipo que quando tinha congresso, quando tinha culto, ele estava lá, mas quando tinha mesa ímpia, ele também estava na mesa ímpia. Era Jeroboão. Jeroboão estava nas solenidades de Israel, mas também estava diante de deuses estranhos. Ele adorava a Deus e também adorava as entidades. Ele é conhecido como o rei de aparências, o rei de sofismas. É aquele rei que tem aparência de verdade com fundo mentiroso. Jeroboão tem cara de santidade, mas no pós-culto dele, ele é mentiroso, ele não é verdadeiro. E Jeremias é um profeta da sua época e levanta-se para advertir o povo. Diz: vocês deixaram o manancial de águas puras, cristalinas, e trocaram Deus por cisternas rotas. É isso que vocês estão fazendo. Porque o problema não era a aparência, o problema era fingir que estava tudo bem. Porque para Deus o pior não é pecar. Para Deus o pior é viver fingindo que não está pecando. Para Deus o pior é fazer de conta que nada está acontecendo. Deus prefere ver alguém entrar aqui batendo no peito na condição de publicano, dizendo: sou pecador, miserável, atribulado, cheio de defeitos, tenho as minhas sequelas, as minhas dificuldades, os meus traumas, do que alguém travestido de falsa modéstia, falsa santidade, cara de piedoso, cabelo de crente, roupa de crente, gravata de crente. Eu não sei se crente tem gravata, mas jeito de crente, hino de crente, oração de crente, mas o coração e a vida é um sepulcro caiado.
Por que, pastor, esta palavra? Porque a proposta desse trabalho é exatamente isso, é nos confrontar. Só existe um avivamento quando nós revemos a nossa conduta. Só existe avivamento, e avivamento está muito ligado à semântica da palavra. A tradução de avivar é voltar a dar brilho, é renovar, é fazer da vida aquilo que não tem mais, é trazer à luz aquilo que está em escuridade, é avivamento. E quando eu olho para a história de Jonas, eu penso muito sobre a figura deste profeta no cenário em que ele está vivendo. Porque quando a gente analisa a história do profeta Jonas, e nós vamos olhar para o prisma onde ele está vivendo, com um rei ímpio, um rei que adora a Deus e ao mesmo tempo senta na mesa pagã, o cenário para Jonas não é um dos melhores. É possível que quando a gente começa a ler o livro de Jonas, alguém diz, ih, lá vem cajado, porque as pessoas logo vão julgar Jonas. Quando se fala de Jonas, está falando de um homem fujão, está falando de um homem que não quer seguir um mandato, que desobedece uma ordem. Então, geralmente a gente apelida o crente covarde de Jonas. Aquele que não quer fazer missão é Jonas. O que não foi fazer a obra é Jonas. Mas a gente, antes de julgar Jonas, é necessário entender o contexto pelo qual ele está vivendo. Jonas não está vivendo num período agradável. Jonas está vivendo dentro de um contexto onde o império que estava implantado não era um dos melhores. Houveram 3 impérios terríveis que assolou o povo e refletiu em Israel. O primeiro império, vocês sabem que é o Império Egípcio. Cativeiro que dura 400 anos, foram 400 anos de dor. O povo quase que perde a sua identidade. Eles não podem nem comer as suas comidas. Israel passou muito tempo comendo pepino, alho e cebola. Eu não sei se frito, cru, assado, cozido, mas pensa que luta comer pepino, alho e cebola de manhã, de tarde, de noite, em detrimento de uma ordem que Faraó deu. Eles também continuam vivendo um trabalho escravo e braçal, carregando tijolos, fazendo pirâmides para Faraó, 400 anos de servidão. Deus levanta Moisés como libertador. Depois vem um outro cativeiro, vem o cativeiro babilônio de 70 anos, um cativeiro que traumatiza, sequela. As pessoas agora não vivem em função daquilo que de fato haviam sido chamadas para ser, para exercer. Agora estão debaixo de uma pressão, estão sob a pressão da Babilônia. Israel ficou tão deprimido na mão dos babilônios, que eles diziam, cante a Deus para nós. E eles disseram, como vamos cantar? Nós estamos em terra estranha. Não dá para arrancar a harpa dos salgueiros e adorar. Porque na crise, às vezes a nossa identidade compromete. Às vezes a nossa fé fica fraca. Nós oscilamos diante das tribulações. Mas o texto vai nos dizer que Jonas está vivendo exatamente esse momento. O momento em que Jonas está vivendo, e a história, o fundo histórico, vai falar sobre os assírios, porque toda vez que o povo de Israel pecava, Deus queria chamar a atenção de Israel. Preste muita atenção, Deus nunca quis matar Israel, Deus formou Israel para o seu louvor. Existem muitas alegorias entre os profetas, e como a forma carinhosa que Deus tratava Israel. Deus chama Israel de amiga, Deus chama Israel de esposa, Deus se coloca na condição de pai, Deus também se coloca na condição até de mãe. Isaías disse, pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta, todavia eu não me esquecerei de vocês, eu vou cuidar de vocês, eu vou zelar de vocês. Deus se coloca na condição de mãe, de pai, de amigo, zelando de Israel. Só que toda vez que Israel saía do ponto central de sua fé, toda vez que Israel se afastava dos preceitos do Senhor, Deus fortalecia um inimigo para que Israel voltasse para o altar. Deus queria Israel mais perto, Deus queria Israel adorando, Deus queria Israel diante do seu altar, fazendo sacrifícios, adoração, e Israel está se perdendo. Deus precisa chamar a atenção de Israel. Se a gente ler o livro de Juízes, nós vamos perceber que Deus deu a Israel 13 juízes. Quantos juízes? 13. 13 juízes Deus dá a Israel. Dentre eles uma mulher chamada Débora. Ela julga o povo. E toda vez que Deus levantava este indivíduo, estas pessoas, eles estavam como âncora de Deus para Israel, a fim de livrar
o povo das mãos de quem o próprio Deus havia fortalecido. Olha que engraçado. Deus dava poder aos inimigos. Era Deus, não era o diabo. Porque tem gente que atribui muita coisa ao diabo. Diz que uma irmã saiu da igreja, atravessou a avenida, e quando chegou na esquina, encontrou com o diabo chorando. Diz que ela perguntou para o diabo: por que você está chorando tanto? E aí diz que ele falou: porque tudo que os crentes da tua igreja faz, coloca na minha conta. Mas tem coisa que não é o diabo, não adianta culpar. E aqui não era o diabo quem estava se fortalecendo, era Deus quem tinha dado poder aos inimigos, a fim de Israel chegar no altar. Foi Deus quem fortaleceu o cananeu, foi Deus quem fortaleceu o filisteu, foi Deus quem fortaleceu o midianita, foi Deus quem fortaleceu os amorreus, os amonitas, todo esse povo, a fim de fazer o povo chegar para o altar. Eu queria que você virasse para quem está do seu lado e dissesse a ele ou a ela: por vezes, Deus permitirá que a luta se aproxime de você, para você chegar mais perto do altar. Eu acredito, olhe para cá, eu acredito que tem gente aqui, pastor Christian, que só veio para o culto por causa de luta. A luta está tão intensa, tão grande, a crise está tão monstruosa, que a sala não cabe ele, o quarto não cabe ele, a empresa não cabe ele, e o único jeito para esparecer e se sentir mais perto do Senhor é num ambiente de culto. No ambiente de culto, nesse momento, aqui é onde o crente ora, chora, se derrama. Mas eu tenho uma notícia para te dizer: prova nenhuma mata crente, porque eu já fui em tudo quanto foi velório, mas nunca cheguei no velório para perguntar para a família: morreu de quê? De prova, porque prova não mata. Então deixa eu te dizer uma coisa: essa luta só está te levando mais perto do altar. Você vai ficar mais crente, você vai ficar mais firme, você vai ser mais avivado e vai receber de Deus mais autoridade. Pois bem, o texto vai nos dizer que Jonas está diante dos assírios. Os assírios, naqueles dias, havia sido o império levantado no período do rei Jeroboão II. Esse rei fingido, esse rei dissimulado, esse rei que outrora estava na mesa de Deus, mas também estava nas mesas pagãs. E aí Deus fortalece os assírios a fim de fazer com que Israel ligasse as anteninhas para o verdadeiro culto. E esses assírios não são brincadeira não. Esses assírios matam a gente, esses assírios dominam o mundo. A história diz que os assírios pegavam soldados dos quais eles ganhavam batalha, e eles cometiam chacinas absurdas em praça pública. Eles queriam mostrar poder, eles queriam mostrar o seu prodígio. A história diz que quando um soldado perdia a guerra na mão de soldado assírio, juntava-se tropas e tropas de homens, e veja o que eles faziam. Jonas está nesse contexto, Jonas está vivendo esse contexto, dentro da cidade. Jonas ouve isso, Jonas vê isso, Jonas fica sabendo disso, e olha o que isto faz com o coração de Jonas, e agora nós vamos entender o comportamento dele. Os assírios, quando ganhavam guerra, pegavam um soldado, e não só ele, mas trazia toda a família para a praça da cidade. Era um costume daqueles dias. Matava o soldado, abusava do soldado. Depois de ter matado o soldado, eles agora também iam investir contra a esposa do soldado. Pessoas inocentes, que nada tinha a ver com o problema, mas para mostrar domínio, para colocar temor nas outras nações, dizendo: a Síria ganhou, a Síria dominou. Eles abriam o crânio do soldado, dependurava nas portas da cidade, esfacelava o corpo do soldado, dependurava com peles, colocava, riam, zombava. A mulher do soldado, que tinha acabado de ver aquele ato com o seu marido, também sofria abuso sexual. A história diz que muitos dos soldados assírios praticavam atos libidinosos, publicamente, colocando aquela mulher ao vexame, à vergonha. Então imagine a cena, a criminalidade, o tamanho da chacina cometida, exposta publicamente para aqueles que estavam ali e as famílias inocentes que assistiam tudo aquilo. Algo tremendo, algo terrível. Depois de ter praticado atos libidinosos, depois de haver feito tudo isso, eles matavam também a mulher do soldado. Se tivesse criança, o negócio ficava mais difícil ainda. Por quê? Imagine uma criança inocente ver o seu pai
que lutou pelo seu país, que lutou pela sua nação, que lutou pelo seu governo, que carregou a bandeira por anos, lutando pelo seu exército, agora perde a guerra, seu país perde a guerra, morre seu pai, morre sua mãe, e além disso, a história diz que eles furavam os olhos. Os meninos, eles não matavam, mas eles furavam os olhos dos meninos, e aqueles meninos que tinham nascidos com muita saúde e com visão, tornava-se cego, e por serem cegos, agora se submetia ao jugo dos assírios. Ia comer, porque os assírios iam dar comida. Ia beber, porque os assírios iam dar de beber. Ia viver debaixo de esmola. Vocês se lembram da história de um cego chamado Bartimeu? E isso foi rolando por muitos anos e muitos dias. Essa cultura vai se crescendo. A história chega a dizer que Bartimeu, nos dias de Jesus, também é filho de um general. O seu pai se chama Timeu. Naqueles dias, a história diz que Timeu foi morto. E Bartimeu, que é seu filho, que seguia a sequência do nome de seu pai, que levava consigo o nome de seu pai, também deva ter sido cego, ficado cego, quando alguém furou seus olhos, vendo seu pai numa guerra ser morto. Ele precisa de uma capa do Estado para esmolar. Ele depende de um mísero salário, ele precisa de um favor para esmolar. Agora eu quero que você pense comigo no senso de humanidade do profeta, porque Jonas é profeta, mas ele é homem de carne e osso, ele é homem que está assistindo, ele é homem de dores, ele é homem que se condói com as necessidades das pessoas. Imaginem vocês, profeta Jonas assistindo pessoas na qualidade de um ser humano, olhando gente inocente sendo levada à forca, vendo crianças inocentes ficando cega, sem as famílias, sem as referências. O que Jonas quer? Jonas quer nada mais, nada menos do que justiça. É o mínimo. E eu queria que vocês pensassem comigo. A gente faz um pré-julgamento de Jonas, mas a gente não assiste o contexto, porque Jonas está cansado de ver gente que tem poder na mão, que pode fazer o bem e pratica o mal. Exatamente o que a gente está vivendo no cenário nos dias de hoje, tanto no Brasil como aí fora. Vocês foram testemunhas esses dias de algo que mexeu e que causou calamidade nos ouvidos e nos nossos olhos, de 3 crianças envolvidas, uma que estava sendo gerada e 2 crianças, uma de 11, outra de 13 anos, e que agora está indo sofrer um aborto por falta de informação, por falta de cuidado dos pais, e aí fica jogando de um lado para o outro, e a gente fica como que vendido na história, perguntando: meu Deus, aonde está a consciência dessas pessoas? Aonde está o nível de sanidade dessas pessoas? Se nós nos tornamos pessoas com um senso de humanidade, e às vezes nos aborrecemos por ver a manifestação da incoerência na nossa sociedade, que não chega nem ao grau que está aqui no convívio do profeta Jonas. Ei, o que nós gostaríamos que acontecesse? Justiça. O que é que a gente... Ai, pastor, mas eu sou crente, eu sou vaso, eu sou da DEVEC, eu sou pentecostal. Não tenho nada a ver com isso, porque como seres humanos, quando o negócio aperta dentro da nossa casa, se você tiver algo que mexa, que constranja com pessoas inocentes da sua casa, a primeira atitude que você vai querer é tomar uma providência a fim de que a justiça seja manifesta e você se sinta honrado e não lesado por aquilo que aconteceu. Eu não posso culpar Jonas, eu preciso tirar essa culpa de Jonas. Eu preciso aliviar essa bagagem que nós apontamos tanto Jonas e dizemos que ele é covarde, porque eu, na condição de Jonas, eu faria o mesmo. Sabe o que Jonas quer? Jonas quer que Deus se levante e diga para ele: ei, eu vou mandar fogo nos assírios. É senso humano, senso de justiça, senso de justiça. Ele está querendo que Deus mande fogo nos assírios.
mate todo mundo. Ele está querendo que Deus destrua a cidade, porque ali tem impiedosos, ali tem mentirosos, ali tem inescrupulosos, ali tem gente dissimulada, ali tem gente miserável, ali tem gente de toda a má índole possível. Só que a graça, que é mais alta do que qualquer condição, não trabalha como a mente humana trabalha, porque Deus entra onde eu não quero entrar, Deus faz o que eu não quero fazer. Muito diferente. A Deus compete toda a sua obra, a Deus compete toda a sua vontade, mas Jonas está querendo justiça, por menos em uma nação tão assolada pelo pecado. Deus matou Sodoma e Gomorra, todo mundo lá, e não deixou até a mulher de Ló, a coitadinha, que olhou para trás e não teve tempo de ir à frente, esperando pegar alguma coisa de sobra daquilo que ficou em sua casa, morreu se tornando estátua de sal. Comparando Sodoma e Gomorra junto ao império da Síria, eu não acredito que a Síria fez muito menos do que Sodoma e Gomorra. A pergunta é, por que Deus quer livrar a Síria? Porque a misericórdia dele é para quem ele quer. Ele disse: eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Aliás, nesse tempo de crente, eu sou nascido de crente. Desde quando me entendo por gente, minha mãe me levou para a igreja, e eu entendi uma verdade muito sagrada: Deus é especialista em gostar de peça ruim. Quanto mais a peça é dissimulada, quanto mais a peça é trabalhosa, mais a graça olha e quer. Então eu tenho uma notícia para te dar. Eu não sei quem é você, não sei quem mora com você, não sei quem trabalha com você, não sei quem convive com você, mas eu tenho uma notícia para te dar. Se você está convivendo com alguém com o espírito dos assírios, fica tranquilo, se a graça quiser, ela vai alcançar, vai ter salvação na tua casa, na tua família. Diga para quem está do teu lado, diga: não existe, diga aí, não existe gente difícil que a graça não possa alcançar. Diga aí, não existe gente difícil que a graça não pode perdoar. Aí tem alguém me dizendo: mas pastor, eu vou para a igreja e ele vem para o baile. Fique em paz. Pastor, eu venho para a igreja e ele vai ler a mão. Fique em paz. Pastor, ele nem gosta de crente, não passa nem na calçada da igreja. Quando vê um crente, fica até do outro lado. Fica em paz. Para Deus isso não é problema. Mas já falaram de mim, não gosta de mim, estou ameaçado de morte. Alguém é perigoso, tem uma índole terrível, é perverso. Se a graça insistir e decidir que vai salvar, não tem cara feia, não tem olho gordo, não tem nada que resista o poder da salvação. Eu estou pregando para alguém aqui que crê nessa noite? Eu estou pregando? Então, se você puder, pega na mão de quem está do outro lado e fala: a graça vai quebrar todas as resistências possíveis e imaginárias. Ei, se você quiser, recebe essa palavra. É questão de tempo para corações endurecidos, que não adoravam a Deus e que não o reconhecia na beleza da sua santidade, está sentado com você no próximo Aviva, dando glória e aleluia. Glória a Deus. Mas Deus quer ter misericórdia da Síria. Deus quer ter misericórdia da Síria. Deus quer dar uma chance à Síria. A Síria tribulosa, a Síria que persegue o povo, a Síria que mata, a Síria que escarnece. Mas Deus quer dar uma chance à Síria. E quem é o porta-voz dessa mensagem? O cara que não quer ir. Quem é que vai ser o porta-voz dessa mensagem? É o cara que resiste, é o cara que não quer ir, é o cara que viu cenas de atos libidinosos, é o cara que tem senso de justiça apurado, é o cara que tem verdade nos lábios,
É ele que está vendo crianças pequenas serem levadas ao martírio, famílias sendo esfaceladas pelo sistema dos assírios, e ele está dizendo: esse povo não merece palavra, esse povo não merece nem tempo, esse povo merece juízo. Aí Deus diz: não, você vai ser o porta-voz da chance que eu quero dar a eles. Só que Jonas não quer perdoar, e eu não posso julgar Jonas, eu não posso julgar, porque eu não sei como é que me comportaria na condição de Jonas, vendo tudo que Jonas viu. Ele quer fugir porque ele se sente incapacitado, ele quer fugir porque ele se sente humano, ele não se banca super espiritual, ele não se banca super vaso, ele não se banca o melhor de todos, ele iguala como sua nação, ele sente a miséria de seu povo, ele vê que Israel está nos estertores da morte, a fim de ser submetido e julgado por um sistema que estava dominando o mundo, e ele não quer contemplar isso, e na concepção dele, ele está querendo ganhar tempo dizendo: Deus errou. Ele está querendo dizer mais ou menos isso para ele mesmo: Deus errou em me escolher, porque eu não sou o cara para essa missão. Eu julguei Jonas por muito tempo, e aí vai gerando uma dúvida, vai gerando um medo, vai gerando um desafio sobre o seu coração. E aí logo fica a pergunta: será que Jonas é chamado? Será que Jonas de fato é profeta? Mas Russell Shedd falou algo tremendo, que nos ensina uma grande verdade. Sabe quando é que eu sinto confirmação do meu chamado? Não é quando eu quero ir, não é quando as coisas estão favoráveis, não é quando eu tenho tapinha no ombro. Sabe quando é que eu sinto a confirmação da minha chamada? É quando eu sinto dúvida daquilo que eu sou capaz de fazer, quando eu sinto dúvida da minha vocação, e eu pergunto a mim mesmo: será que eu sou competente para pregar, para cantar, para pastorear? Quem aqui nunca teve dúvida? Eu estou pregando para pessoas aqui que têm dúvida da chamada. Eu não vim pregar para bonzinho, também não vim pregar para a bolacha mais gostosa do pacote. Eu vim pregar aqui para quem tem dilemas. Eu vim pregar para quem olha para a sua condição e não se sente o melhor. Eu vim pregar para quem bate no peito e se diz: eu sou incapacitado. Porque avivamento só acontece, manifestação de glória só acontece quando eu reconheço minhas misérias. Isaías só recebeu renovo quando ele viu o trono de Deus, e quando eu chego perto de Deus eu não me sinto melhor. Quanto mais perto de Deus eu chego, mais miserável eu me sinto. Quanto mais perto de Deus, quanto mais perto do fogo, quanto mais perto da graça eu chego, eu não me sinto bambambam. Isaías, quando olhou aquela grande visão, ele não começou a glorificar, ele bateu no peito e disse: ai de mim, que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor, o grande Rei de toda a terra. É aí que o avivamento vai começar, é aí que a manifestação da graça vai começar. Por quê? Porque você se sente pequeno, você se sente incapaz, você se sente muito menor do que a chamada que lhe foi posta. Aí vem Deus dizendo: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, a minha graça se aperfeiçoa não para quem se acha. Olha para cá, porque eu vim na autoridade da palavra, e eu tenho ela sobre mim nesta noite, e eu quero profetizar para você, e eu queria que você tomasse isso no teu coração. Deus está dizendo para você: eu não chamei você porque você tem capacidade em si mesmo. Eu não chamei você porque você é o melhor da sua casa. Eu não chamei você porque você é o maior da sua família. Eu chamei você porque você está batendo no peito e está dizendo: eu não sou, Ele é. Eu não tenho, Ele tem. Eu não posso
poderoso. Eu queria que você pegasse na mão de quem está do teu lado, segura na mão dele, na mão dela, diga para ele, diga: essa vontade de desistir, diga aí, essa vontade de parar, essa vontade de jogar tudo para o alto, essa vontade de correr para Tarsis, essa vontade de fugir da chamada, nada mais é do que a confirmação. Olha para a cara de quem está do teu lado e me ajuda a pregar. Diga: Deus não errou quando te chamou. Deus não chamou gente bonitinha. Deus não chamou a bolacha melhor do pacote. Deus chamou gente que erra. Deus chamou gente que chora. Deus chamou gente que não quer. Por quê? Porque Ele manifesta quando eu não sou. Vocês são bons de Bíblia, são bem ensinados. Tem um pastor aqui, abençoado, os auxiliares também. Vocês conhecem, a igreja aqui é como a igreja de Bereia, é crente que a gente prega e eles conferem. Então vocês são inteligentes ao ponto, pastor Edson está ali rindo, olhando para mim, é um exímio pregador, e ele mesmo pode comprovar isso. Em Deus existe um atributo que se chama onisciência. Então, pera lá. O que é a onisciência? É o poder de saber e ver antes do ocorrido. Paulo disse que a salvação e a cruz de Cristo já estava na mente de Deus antes de mundo ser mundo. Então ele já sabe o que vai acontecer com a gente daqui 2000 e tantos anos. Ele já sabe quantos anos você vai viver. Onisciência, quantos fios de cabelo você carrega na cabeça. Ou quantos você já perdeu porque ficou careca. Ele já sabe de tudo isso. Vem cá, pensa comigo aqui. Se Deus já sabe de tudo isso, ao chamar Jonas, Deus já sabia que a resposta de Jonas era o quê? Então eu estou para pensar com vocês aqui, vamos pensar, porque a Bíblia foi feita para pensar, então a gente vai pensar, vamos pensar. Então eu estou para pensar com vocês aqui, que esse ato de fuga de Jonas, em tentar fugir do propósito, não está fora do script que Deus desenhou para pegar Jonas. Jonas acha que está fugindo, na verdade a graça está correndo atrás dele. Olha para quem está do teu lado aí, diga: Deus já te cercou de um jeito. Diga que quando você correr, Ele já vai estar lá. Olha para quem está do teu lado e fala: não adianta, diga para ele, diga: não adianta inventar métodos, diga aí, diga, não adianta inventar outra receita, diga, quando você pensar em fugir, Deus já está lá. Ninguém, olha para cá, eu não vim brincar aqui nem fazer turismo, eu vim aqui como um profeta, e eu estou pregando para a gente aqui, que vem fugindo há tempo. Ele está achando, pastor Cristian, que está ganhando tempo, e Deus está dizendo: não adianta você correr não, meu filho. Davi entendeu essa coisa. Davi disse: para onde eu vou correr do teu espírito? Se eu descer, tu está lá, se eu subir, tu está lá, se eu colocar minha cama lá no Seol, tu também está lá. Tu estás em todo lugar, tu estás na Moca, tu estás na Vila Matilde, tu estás na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona... não tem jeito, eu vou embora do Brasil. Ele também já está lá te esperando nos Estados Unidos. Eu vou, pode ir para onde você quiser, Ele também já está lá. Eu queria que você pegasse na mão de quem está do teu lado e diga: Deus te marcou para uma sentença. Diga aí, diga: Deus te marcou para um propósito. Diga aí: demônio nenhum, toca nele e fala: demônio nenhum vai
vai impedir o propósito estabelecido para você. Diga, você é agente. Eu quero acreditar que eu estou pregando para valente aqui. Eu não estou pregando para qualquer pessoa. Tem valente aqui comigo? Me ajuda aqui agora. Vamos quebrar esse protocolo. Já que veio, vai dar glória. Já que veio, vai levantar a mão. Já que veio, vai abrir essa boca cheia de dente. Então abre a boca, olha para quem está do teu lado e fala: não adianta correr. Já está marcado o propósito. Já está destinado. Inveja não vai te parar. Covid não vai te parar. Macumba não vai te parar. Você foi chamado e acabou. Categoricamente eu vou dizer um negócio aqui. Existem coisas no reino que não é para quem quer. Jonas é rodeado de contemporâneo. Mas tem coisa que não é para quem quer ir. Tem coisa que é para quem foge mesmo. É incrível. Estava cheio de gente querendo fazer o que Jonas fazia. Mas se eles fizessem o que Jonas fazia, eles não iam tomar a condução que Jonas ia tomar. E sem a condução que Jonas ia tomar, o propósito não seria concluído. Vou te explicar por quê. Tem um cara na Bíblia, ele é um profeta. Ele é tão apto a fazer o que Deus quer, que Deus chama ele e diz para ele assim: Oséias. Ele diz: sim, senhor. Eu preciso que você seja portador de uma mensagem porque eu casei com uma prostituta. Olha que cara. Olha a dimensão da cabeça de Oséias e a crença dele. Oséias diz: pois não, senhor. É o seguinte, Oséias, eu casei com uma esposa e essa esposa é adúltera. Toda vez que eu procuro essa esposa não está no altar da adoração. E eu preciso de alguém que fale o que é ser um marido traído. Você tem coragem de casar com uma prostituta? Oséias disse: fechou. Irmão, a hombridade do homem, porque o homem tem uma hombridade, e se tem algo que fere o comportamento e o ego humano do homem, é a traição em um relacionamento. E Deus disse para Oséias: eu fui traído. E você vai falar a Israel o que é ser um marido traído. A Bíblia diz que Oséias procurava Gomer na sua cama e ela estava nos braços dos seus amantes. Aí eu me lembro de um grande escritor que disse que Deus não pode usar ninguém sem antes provocar nesse alguém feridas profundas. E avivamento só acontece quando eu me deixo ser marcado por feridas. Eu não vim falar de avivamento de blá blá blá. Eu não vim falar de coisa superficial. Olha para quem está do seu lado e fala: está entendendo porque você tem que passar por isso? Diga aí. Diga aí. Diga aí, você está entendendo por que você tem que passar por esse processo? Sacode esse crente, diga aí, diga para ele: eu já vou perder a ética aqui. Oh, glória a Deus. Diga para ele, diga, você está entendendo por que você precisa passar por esse processo? Toca nele aí, toca nele. É assim mesmo, o pentecostal já tira a blusa logo, já faz calor logo. Oh, glória. Eu estou sentindo uma presença de Deus tocando meu coração. Obrigado, meu amigo. Olha para quem está do teu lado e fala: você está entendendo? Diga aí, diga, você está entendendo por que você está passando pelo que você está passando? Diga aí, porque Deus está te marcando para você falar com autoridade. Ei, a gente está vivendo um período, olha para cá, a gente está vivendo um período de gente imatura, que fala sem conhecimento de causa. Eu vejo a história do pastor Christian aqui, e eu glorifico a Deus porque ele tem autoridade para falar sobre o que é suportar uma enfermidade. Eu não sei se eu teria coragem de suportar o que ele suportou, mas deixa eu dizer uma coisa: a gente está esperando um avivamento, mas a gente
está colocando gente em cima dos nossos púlpitos que não foram marcados e nem tampouco se permitem ser marcados para falar com autoridade. Sabe por quê? Porque Deus não chama gente engomadinha que não foi marcada pelo processo, e o processo é doloroso. Eu só serei avivado, eu só serei experimentado quando eu me permitir passar pela fornalha. E eu não vim brincar, eu estou pregando para gente aqui que está dizendo, mas precisa de tudo isso? Deus está dizendo, precisa, porque quando eu te levantar, demônio não vai calar tua boca, mentiroso não vai te parar. Se você é crente aqui nesta palavra, levante a tua mão nesta noite, porque enquanto você está levantando a tua mão, eu estou sentindo que Deus está derramando sobre a tua vida autoridade. Eu falo autoridade, você dá glória. Autoridade. Ninguém vai te calar. Ninguém vai te calar. Eu quero saber onde estão aqueles que estão se sentindo perseguidos pela graça. Abre a boca, joga o maior glória que você puder. É noite de um avivamento para corajosos. Oh, glória a Deus. O Senhor vai marcar alguém aqui hoje. Ande como anahai. Não adianta. Se você olhar o mapa, você vai ver que Jonas estava mais ou menos ali na região de Jope. Então ele está no meio do mapa. Aí Deus disse para ele, vai até Nínive. Nínive na geografia está para cima. Só que ele pega o barco e desce para Tarsis. Porque quando eu quero fugir, eu nunca subo, eu só desceu para Jope, desceu para Tarsis, desceu para dentro do barco e desceu para o porão do barco e desceu para um sono profundo. Ouça isso. Mas ele tem uma missão, ele tem uma vocação. E deixa eu dizer para você algo aqui muito sério. Você pode correr para onde for, se a graça está te perseguindo, ela vai quebrar tudo, chacoalhar tudo, vai mexer na tua empresa, vai mexer no meio da tua família, vai mexer onde você está preservando, só para chamar atenção, para você chegar no lugar. Ai, que a graça quer que você chegue. Eu estou sentindo um vento de Deus aqui, ó. Olha para quem está do teu lado aí, diga para ele, se eu fosse você, eu repensava ideias de fugir. Diga aí. Diga aí, diga aí, diga aí. Se eu fosse você, eu repensava a ideia de fugir. Mas é necessário Jonas aprender. Esse Jonas resistente, esse Jonas com senso de justiça. Eu não vou julgá-lo porque talvez eu faria pior do que ele. Mas Deus precisa exatamente dessa resiliência dele, porque Deus vai ensiná-lo. Ele está indo falar aos assírios. E a história diz que os assírios eram um povo zopromofistas. Repita comigo, diga zopromofistas. Está fraco, diga forte, diga zopromofistas. Este povo aqui era zopromofistas. O que é as zopromofistas? Zopromofistas eram adoradores de deuses que era metade homem e metade animal. Em Nínive, entre os assírios, se adorava ao deus Rex, se adorava ao deus Órios e se adorava uma entidade que a Bíblia também menciona, que vocês conhecem, e que tinha até um templo para ele, que se chamava Dagon. Você sabe qual é a figura de Dagon? A figura de Dagon é
metade peixe e metade homem. Da cintura para baixo, peixe, e da cintura para cima, homem. Na casa de todo ninivita, olha que coisa, na casa de todo ninivita, a história diz que tinha um aquário, e dentro do aquário tinha um peixe, porque todo mundo reverenciava o peixe. Nas festas de Dagon, eles pegavam o sumo do peixe, a água em que se cheirava o peixe, e passava no corpo fazendo um sacrifício. E aonde eles viam peixe, eles adoravam o peixe como uma cultura do deus Dagon, que era o deus mais adorado na cultura dos assírios. E aí Jonas não quer ir. Jonas está fugindo. Tem um monte de gente que podia ir, que se Deus chamasse iria, só que todos esses morreriam na porta. Se Deus falasse para Malaquias, vai, Malaquias morria na porta da cidade, porque os assírios já tinham matado muita gente, e não era menos um e mais um, eles matariam também. Matariam Malaquias, mataria Obadias, mataria Miqueias, mataria os filhos de profeta, mataria todo mundo. Mas Jonas não quer ir, e a gente vai aprender uma lição. Mas ele vai pelos méritos da graça, porque ele não vai andando, ele vai de outra forma, ele vai por outra condução. Lá nos assírios, o deus central do culto pagão era um deus metade peixe e um deus metade homem. Ana falou um negócio na Bíblia tremendo. Ana falou um negócio que nem Moisés descobriu. Foi Ana quem descobriu. Ana diz assim, ó: Deus mede a terra com balanças. Esse negócio de balanças, esse negócio do direito aí da balança, foi Ana que inventou. Ela disse: Deus mede a terra com balanças justas, de equidade. Deus tem uma balança na mão, e Deus está olhando para essa balança. Do lado dessa balança tem um Deus dos assírios, que é metade peixe e metade homem. Do outro lado da balança, Deus deve colocar Malaquias, de desigualdade na balança. Do outro lado da balança, Deus coloca Miqueias, da desigualdade. Sofonias, também não dá. Jeremias, o homem chorão, também não dá. Mas e Jonas? Jonas dá. Por quê? Porque se de um lado da balança tem um deus Dagon, que é metade peixe, metade homem, do outro lado vai ter um missionário e mensageiro que vai vir dentro do peixe. Eles não ouviriam Miqueias, eles não ouviriam Obadias, eles não ouviriam nenhum dos profetas, porque todos eles iam andando à porta comum. Mas Jonas estava avivado para cumprir integralmente a sua missão, e ele vai para dentro do peixe. E Deus está pensando por certo, pensando consigo e olhando, vai dar certo. Ele não quer ir, mas vai entrar dentro do peixe. E olha o texto, olha que tremendo, olha que coisa fantástica. Porque Jonas está dormindo, os marinheiros percebem que há um grande vento soprando, tudo quebrando. Eles nunca tinham lutado com ondas tão ferozes como estão lutando agora. Perceberam que o dormente não estava nem aí. Desceram lá, chacoalharam e perguntaram: ei, e você? Quem é você? Ele disse: eu sou hebreu. E o que você está fazendo? Eu venho fugido do Senhor. Aí eles temeram. O texto diz que os marinheiros oraram por Jonas quando descobriram que Jonas era hebreu. Quando lançaram a sorte, ele contou de onde ele estava vindo e o que ele estava fazendo. Os marinheiros ficaram crentes na hora. Disseram: Deus de Jonas não mata nós por causa dele. É fantástico isso aqui. Então, quando eu olho isso, Jonas aqui já tem certeza que não vai morrer. Olha para cá, porque a gente quer dar tempo para a chamada, a gente quer correr do propósito, mas a gente sabe que Deus não vai nos matar, porque Ele não vai interromper aquilo que falou até cumprir
ponto e vírgula de tudo que estabeleceu para a nossa vida. Aí Jonas diz assim, me joga na água. E ele não quer ser jogado na água para morrer, porque ele já sabia que de um jeito ou de outro, Deus já está falando com um grande peixe. Eu não sei se é tubarão, se é baleia, a Bíblia não diz o que é, se é Leviatã, mas o grande peixe já está com a boca aberta, e já é a condução para Jonas. O Jonas cai dentro da água, e Deus está olhando e dizendo, olha aí, está tudo encaminhando conforme o processo. O resistente vai ser mensageiro, e agora vai ficar aí, e fala para o peixe, segura esse rapaz aí para mim alguns dias. A ciência diz que um peixe pode engolir qualquer coisa, que dentro de 48 horas, o suco gástrico dele libera uma enzima que desfaz qualquer aço, ferro, qualquer fragmento é dissolvido. Só que Deus é tão Deus, que disse para o peixe, não segura 48 não, segura 72. O líquido que matava o indivíduo, agora impregnou em Jonas. Diga para quem está do seu lado, diga, porque o que não te mata te fortalece. Diga aí. Olha para quem está do teu lado, diga para ele, diga para ela, diga aí, diga, passar o que você passou, diga aí, e não morreu, diga, você não morre mais fácil não, meu filho. Diga para quem está do teu lado, diga, passar essa guerra, eu estou sentindo Deus aqui. Será que tem alguém aqui para levantar a mão e glorificar? Pega na mão de quem está do teu lado, me ajuda, nós estamos num avivamento. Segura na mão de quem está do teu lado, levanta a mão dele, levanta a mão dela. Fala para quem está do teu lado, diga, esse peixe não te matou. Diga, porque está gerando em você maturidade. Será que tem alguém aqui comigo, batizado com o Espírito Santo, e que fala línguas estranhas aqui? Será que tem? Será que tem alguém que fala línguas, que abre a boca? Eu quero te convidar a abrir a boca comigo agora, porque desemprego não te matou, guerra não te matou, demônio não te matou, macumba não te matou, mentira não te matou, desprezo não te matou, aflição não te matou. Só tá gente aqui que venceu a aflição, entrou na boca do peixe, deitou mas não morreu, ficou parado mas está vivo. A raiva do diabo é que ele jurou que você não ia dar mais glória, ele jurou que você nem ia mais congregar, mas você quebrou o protocolo, está aqui, e só quem é livre joga a mão pro alto, dá o maior glória. Vem no glória comigo. Eu dou um minuto para você abrir a boca. Será que tem alguém que pode falar línguas estranhas comigo? Recatovandiui de beleromanai. Eu estou vendo 3 bolas de fogo andando aqui, ó. Uicha. Deremondo que vabá. Rabanduque manassande comanassi chovia. Oh glória, se você puder me ajuda, quem dá, me ajuda por favor. Eu vou quebrar os protocolos aqui. Eu gosto de vir aqui porque o pastor Christian me deixa à vontade. Isso, eu queria que você pegasse na mão de quem está do teu lado, que nem eu vou pegar na mão do pastor Christian aqui, ó. Segura na mão dele assim, ó. Olha para quem está do teu lado e fala, diga, você está vivendo o que está vivendo, nada mais é do que um avivamento para você ser portador de uma mensagem. Diga, entenda que o peixe não te mata, o peixe te aviva para ser mensageiro. Então o que
que é o avivamento? O avivamento nada mais é do que um instrumento que Deus se utiliza para te fazer autoridade diante daquilo que você quer, não quer fugir. Recebe essa palavra agora. Você está recebendo uma autoridade. O céu te autentica agora. Esta prova está te preparando